Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos aproveitar esse instante, esse momento de estarmos aqui nesse domingo de manhã, depois de uma semana decorrente de transformações que estamos passando. Vamos sentar comodamente, respirar suave e delicadamente, de conformidade à proporção e à necessidade dos nossos corpos, da nossa integridade física, sem forçar, sem correr, mas dentro do limite de cada um. Vamos fechar nossos olhos, respirando, solicitando a Deus, a Jesus, aos Espíritos mentores, conselheiros, que regem as nossas vidas, assim como as casas físicas de Jesus e de Jacó. Respiremos. Visualizemos também agora, se assim for possível a cada um de nós, uma lembrança de doçura, de riso, de tranquilidade que tivemos. Pode ser na nossa infância, na nossa adolescência, ou por agora, na nossa maturidade. E ao vermos essa lembrança, esse sentimento, com toda certeza, daremos um pouco de leveza para as nossas vidas. Rir de si mesmo, olhar o céu e perceber a estrela, uma risada larga, e assim, Deus nosso Pai, agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui diante dos recursos que são cabíveis para as nossas vidas, para que possamos ter as nossas transformações de vidas da forma integrativa, individual e coletiva, das quais estamos necessitando, não só para esse momento atual, mas para todos os instantes de nossas vidas. Nós que nos comprometemos com o Evangelho de seguidores de Cristo, de discípulos de Cristo, precisamos sim ter uma postura imprescindível nas nossas vidas, mas não com a forma localizada, mas de uma forma integrativa. O ser essencial que tem por obrigação moral, ética, em qualquer lugar que esteja. Não estamos falando aqui de perfeição, mas estamos falando da nossa integridade moral, física, ética, da nossa conduta como cristão. Mais do que nunca, precisamos sim ser verdadeiros cristãos, que possamos nos espelhar nos nossos irmãos, que já fazem isso com tanta leveza, tanta tranquilidade, mas também nos seus esforços, na sua renúncia, nas suas escolhas de vida, que possamos também fazermos conosco, e para assim também nos trazer um benefício, não só para nós, que acreditamos que já possamos passar disso, mas para toda uma coletividade
a qual estamos agregados. Que a paz de Deus nos envolva, nos proteja, que nos dê uma leveza de vida, que nos dê uma suavidade divina, agora e todo sempre. Agora passamos para a parte da doutrinária com o nosso irmão Leonardo. Que assim seja. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Poxa. Foi assim, eu vi você passar por mim, e quando pra você eu olhei. I'm feeling sexy. I wanna hear you say my name, boy. If you can reach me. Infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu. Je t'aime, oui je t'aime. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama nos teus pés. Sou bandida, sou solta na vida e sob medida pros carinhos seus. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. O que vocês acham? Qual é o mal maior? É você fazer um investimento emocional profundo numa relação e ser traído e abandonado? É você ser o grande escolhido pelo desejo de uma pessoa e ver ao longo do tempo aquela relação tão cheia de prazer se transformar num verdadeiro inferno? Ou você ter que lidar com o fato de que tinha uma relação bacana, abrir mão dessa relação para se conectar a uma outra pessoa por conta de uma forte paixão e ver esse amor ruir ao longo do tempo? Olá, pessoas. Meu nome é Leonardo Silveira e eu estou aqui para a gente refletir sobre a temática trazida por Santo Agostinho no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, O Mal e o Remédio. Pois é, guardadas as devidas proporções, né, porque é uma historinha ficcional, né, que tem lá os seus exageros, né, tem lá as suas reduções, mas de alguma sorte ela é inspirada por uma série de relações que a gente vive e observa ao nosso redor ao longo da existência, porque todo mundo conhece ou já viveu uma história parecida com a de Gisleide, Reginaldo e Aline. Que de fato é isso, né? O tema central dessa temática, de alguma sorte, a gente pode reduzir ou sintetizar, né, pela seguinte questão, né? Por que sofremos? E qual é a importância dessa experiência para a condição espiritual humana? E eu trouxe, né, um caso de amor, um triângulo amoroso, mas isso pode ser aplicado a qualquer tipo de sofrimento que a gente possa experimentar e viver. Né? Como lidar com essa experiência que é tão humana, e é tão constante, e é tão presente em toda a condição humana de existência, né? Em toda a configuração humana de existência, que é o sofrimento. Então, é uma temática trazida por Santo Agostinho que, assim, ela precisa ser tratada com muita delicadeza, porque ela é uma temática muito desconfortável. E se a gente não tiver cuidado, né, ela assume um caráter de discurso muito medieval, na perspectiva medieval de ódio ao sofrimento. Por que, né? Que Santo Agostinho diz... vocês vivem num vale de lágrimas, então esperem
dores, gritos e rangeres de dentes. Né? E com esse axioma, né? Com essa afirmação, com essa tese, Santo Agostinho está nos dizendo, olha, vocês vivem no mundo de prova e expiação. Vocês são espíritos, né, que vivem numa condição de existência humana, né, permeada pela necessidade de provas e expiações por conta da natureza espiritual de vocês. Aí vocês têm uma natureza espiritual ainda muito endurecida, vocês têm dificuldades em estabelecer relações pautadas num amor, o mais próximo do amor divino, né? E então as suas relações são muito conturbadas. Então, além de todas as dificuldades que vocês vivenciam na relação com a natureza, por não ser um planeta estável, tão estável, né? Então você tem extremos, áreas de muita abundância, áreas de muita escassez, mas isso também é muito parecido com as nossas relações, né, entre os humanos. E isso assinala uma natureza de relação espiritual, que nós somos durinhos, né, que nós somos difíceis, que nós somos agressivos, que nós somos violentos, que nós somos espíritos que têm dificuldade em compartilhar, em acolher, em entender, em compreender, em contornar as nossas arestas. Então, naturalmente, se os espíritos têm esse funcionamento, o tipo de experiência que se produzirá nesse locus humano é de sofrimento. Né? Então, está certo. Por outro lado, ele assinala que, apesar dessa condição, o sofrimento, né, produzido pela nossa ignorância, pela nossa condição primeira espiritual, o sofrimento, ele é também um meio de nos despertar, de nos transformar. Entendendo o sofrimento pelas experiências que são desprazerosas, pelas experiências que contradizem o nosso desejo, que vão não ao encontro, mas de encontro, né? Vão contra as nossas expectativas, os nossos desejos, que nos frustram, que nos causam desconforto, porque são experiências que podem nos mobilizar. É por isso que no seu texto ele diz que bem-aventurados são os que sabem sofrer. Os que, como diria Emmanuel, transformam as experiências de desprazer, de dessabor, em conteúdo divino. E as de prazer também. Porque, da mesma forma como um prazer pode se transformar numa dor terrível, uma dor terrível também pode produzir um grande prazer. Então, eu posso estar muito feliz e, a partir daí, fazer escolhas super equivocadas que produzam uma realidade futura desprazerosa, de muitas dificuldades. Ou eu estar muito triste e fazer escolhas equilibradas, né? Fazer uma reforma emocional a partir daquele desconforto, fazer um deslocamento emocional a partir daquela experiência que nos desconstrói e produzir um futuro infinitamente luminoso. E é disso que Santo Agostinho traz, né? O sofrimento não visto como algo que deva gerar gozo em si mesmo, né? Prazer em si mesmo, satisfação em si mesmo. Ele é um meio de se transformar. Né? E é um meio que só é necessário por conta da nossa natureza de espíritos de prova e expiação. À medida em que você começa a regenerar-se, né, a ampliar sua perspectiva humana, a sua forma de se relacionar, a sua forma de entender o mundo, Deus, a si, o outro, as experiências vão mudando também. E vão sendo relativizadas, porque, por exemplo, a própria noção de sofrimento ela muda. Porque você, como diz o próprio Santo Agostinho, vai olhar para a questão, vai olhar para a experiência para além dos horizontes da morte, para além dos horizontes desta encarnação. Então você vai entender
que o sofrimento, que o desprazer daquele momento tem a ver com uma necessidade espiritual sua, tem a ver com uma trajetória espiritual que você traçou, ou seja, escolhas, relações que você estabeleceu em vidas passadas, que isso também assinala um perfil, digamos assim, psíquico espiritual, inclusive um perfil de reforma, para que essa condição psíquica emocional ela atinja um patamar melhor, e que a partir de agora, da forma como você lide com aquele sofrimento, das escolhas que você possa fazer diante daquele sofrimento, o curso desse rio pode tomar um outro rumo. Então vamos ver aqui alguns trechos específicos, né, quando ele fala: haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores, ou seja, para espíritos que possuem essa condição, né, psíquica, espiritual, ainda dura, ainda pouco conectada com a divindade, né, ainda pouco consciente da relação que tem com a divindade, né, sobretudo estabelecendo relações de domínio, né, e de subjugação, e não relações amorosas. Né. Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor, por ter querido experimentar-vos. Então, o primeiro trecho, ele assinala que por se tratar de espíritos dessa natureza, por ter esta natureza, então, esse espírito tende a fazer escolhas que produzam lágrimas, que produzam arrependimentos, que produzam um amargo sofrer. Porém, uma vez que o espírito começa a conectar-se com a divindade, ou seja, volver o olhar para o céu, algo começa a se transformar nessa natureza e, portanto, já começa a mudar a necessidade desse espírito viver esse pranto, esse ranger de dentes. Então, as dificuldades, os desafios, os dissabores, eles passarão a ter um gosto diferente, um sabor diferente, porque o paladar também está mudando. Né? O paladar daquele sujeito espiritual está mudando. E olhai para o céu, ou seja, estabeleça uma conexão com a divindade e agradeça. Por que agradecer? Primeiro, porque essa experiência de dissabor, ela vai promover em você, caso você já esteja se preparando para isso, um deslocamento espiritual para uma condição melhor. Então, inclusive, para não ter que passar por certos níveis de dissabores. Inclusive, é uma experiência que também muda a sua perspectiva, então você vai enxergar o dissabor de uma forma diferente, né? E vai buscar recursos diferentes para resolver esse desconforto. E um outro elemento que é interessante de se perceber, né? Por que bem dizer o Senhor no momento em que você passa por experiências de desprazer? Porque, de alguma sorte, quando a gente começa a perceber o efeito desprazeroso, né, dos plantios equivocados que a gente fez no passado, ou que a gente está fazendo neste presente, isso já assinala uma certa mudança na condição do espírito, uma certa ampliação da sua percepção enquanto ser. Porque você já tem mais sensibilidade, você não está mais tão endurecido, né, tão blindado, né, tão autocentrado, porque quando o espírito é muito perverso, é muito rude, ele às vezes ele está tão autocentrado que ele tem uma couraça ao seu redor. E ele não sente direito. Sabe? As emoções são entorpecidas. Por isso o ditado que diz, né, que quanto melhor o homem, mais ele sofre. Mas ele percebe os dissabores da sua condição. E essa sensibilidade ela já assinala um crescimento. É por isso que, de alguma sorte, quando a gente entende essa mudança, a gente diz obrigado, Senhor. Tem um outro trecho que
que o Espírito coloca: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Então, esse obrigado, obrigado, não é porque eu estou adorando o lugar de coitadinho, não é porque eu estou adorando estar na miséria, porque está numa condição bacana, agradável, prazerosa de vida, é algo ruim. É porque estar bem significa que você vai ser um espírito ruim, que o bom é sofrer, porque o gozo não está em torno do sofrimento em si, mas daquilo que a experiência desagradável pode lhe favorecer como estímulo para um crescimento espiritual. Então, assim, obrigado, porque a divindade me trouxe uma experiência que pode abrir os meus olhos e me tornar um espírito melhor. Não é porque eu estou sofrendo, porque se o sofrimento em si fosse o suficiente para que um espírito, né, violento, agressivo, empedernido, um espírito ainda muito autocentrado, se transformasse num espírito ditoso, todos nós seríamos ditosos, porque todos nós sofremos em maior e menor medida, né, em maior e menor percepção. Então, não é o sofrimento em si, porque existem espíritos que estão sofrendo muito, mas estão cada vez mais agressivos, violentos, mais egoístas, mais vaidosos. Então, se trata de uma relação com o sofrimento que lhe possibilite se reavaliar, ver o que se pode melhorar para se estar preparado para viver coisas de natureza diferente, né? De natureza mais vinculada com a natureza de amor, né? De respeito, de dignidade, né, de parceria, de solidariedade. E para lidar, como não é fácil, né, lidar com essas experiências de desprazer, o remédio que o Espírito de Santo Agostinho nos oferta, né, nos aconselha, é o remédio da fé. Porque, de fato, quando você está absorvido por todo o desprazer, né, da experiência, a vontade realmente que se tem é de chutar o pau da barraca, de jogar tudo para cima, mas às vezes a experiência ela é tão radical que você não tem nem condições de jogar o balde para cima. Você tem que carregar aquilo, às vezes é um negócio assim tão poderoso, né, uma necessidade de reforma assim, gritante, que você não consegue jogar para cima. E nesses momentos, se a gente não recorre a um suporte emocional maior, realmente é muito difícil de aguentar aquele transe. E daí vem todas as ações que vão pôr a perder todo aquele futuro maravilhoso que você poderá alcançar, porque você já vai estar numa condição espiritual melhor. E aí vem, às vezes você faz escolhas equivocadas, né? Às vezes você machuca pessoas, né? Os suicídios, né? Por conta desse desespero em não saber lidar com aquela adversidade extremamente desprazerosa, extremamente fora das suas idealizações. Vem as angústias, vem as depressões, porque a mente começa realmente a deprimir diante do desprazer. Porque ela não tem essa força, esse suporte, essa estrutura que a fé nos dá. Né? Uma fé que nos eleva acima do que a gente consegue enxergar. Então, bem-aventurados, né, os que veem sem enxergar, ou seja, aqueles que creem mesmo, não tendo aquela certeza absoluta, concreta, material, de que as coisas se resolverão da forma como se quer. Porque você tá olhando para além do sofrimento. Você está olhando para o que esse sofrimento pode lhe proporcionar em termos de crescimento. Mas não apenas para você sair da condição de desprazer, mas para você sair daquela percepção psíquico-emocional que lhe conduziu a esse desprazer. Então, este é o grande pulo do gato. Né? E é por isso, né, que Santo Agostinho diz: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Né?
Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Isso não significa que a alegria é uma coisa ruim, a felicidade. O que ele está dizendo é que esse desprazer, quando chega para nos fazer mudar, para nos convidar a uma reforma, porque muitas vezes a gente não faria esse deslocamento por livre e espontânea vontade, porque o prazer é bom demais em termos de ser uma delícia. Você abrir mão dos confortos, das comodidades. E mesmo que você esteja fazendo um monte de lambança com outras pessoas, consigo mesmo, de você esteja desrespeitando, que você esteja desconsiderando o emocional do outro, desconsiderando o que pertence ao outro, afastando o outro da sua conectividade divina porque você está tornando o outro mais descrente. Seja lá por que for, às vezes é confortável demais, é seguro, você já sabe estar ali. Então, sair sozinho na condição de espíritos com a natureza de prova e expiação é muito difícil. Então, o próprio desequilíbrio que constitui a nossa existência enquanto espíritos desse tipo de natureza, ele serve como fomento para nos deslocar para uma condição melhor. Ele serve como estímulo para isso. É como o estrume que serve para adubo, que é desprazeroso, é mal cheiroso, não tem uma consistência que a gente, ao menos que o humano costume a associar ao prazer, ao encanto, ao agradável, ao belo, mas a partir dele vem o belo. Tem a ver também com aquele trecho que Cristo traz, que os escândalos são necessários, mas ai daquele que trouxer o escândalo. Então, o sofrimento, o desprazer, o desagrado é necessário. Mas ai daquele espírito que se transforma em agente desse sofrimento para o outro. Então, ao mesmo tempo que é necessário, isso não legitima que nos tornemos avatares desse sofrimento para o outro, desse desprazer, desse desconforto, porque o nosso compromisso duplo é aprender a lidar com o nosso desconforto e se fazer o máximo possível um agente de consolo para o desconforto do outro. Então é nesse sentido que entendemos que o Santo Agostinho traz enquanto uma outra noção, enquanto uma outra possível relação para estabelecermos com as experiências de desprazer, que historicamente chamamos de sofrimento. E aí deixa de ser sofrimento na medida em que você aprende a lidar com esses desprazeres e, ao longo do tempo, evitá-los. E como ficou a história de Gisleide Rebeca, Reginaldo Roberto e Aline Raquel? Bem, vai depender das escolhas que eles fizeram diante de cada qual do seu sofrimento. Agora, depois de ouvirmos a doutrinária, vamos passar por atendimento fraterno dos passes, dos tratamentos, para o nosso encerramento. Aos irmãos
que estão em tratamento, coloque a sua garrafa com água ou o seu copo com água, fazendo as suas vibrações e solicitações para as suas melhorias, levando aos irmãos espirituais, aos redentores de Deus, aos atendimentos fraternos, o que precisamos para as nossas vidas, que sejam colocadas em gotas salutares de energia, de paz, de tranquilidade, de alegria, nas nossas necessidades primícias, em cada vasilhame, o qual cada um destina. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe, nos ilumine. Fiquemos agora em situação de recebimento, de emanação dos nossos pedidos, das nossas necessidades, dos nossos agradecimentos, e tenhamos a certeza que os irmãos que trabalham no atendimento fraterno já estão conosco, bem próximos, dando assim as energias, nos enchendo de paz, de leveza, que possamos agradecer, possamos também invocar a Deus que todos eles, a cada dia, a cada manhã, sejam fortalecidos nas suas missões, nos seus desígnios fraternos, que fazem pela toda parte do planeta. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ilumine, fortaleça, com muita sabedoria, para que sim, eles também possam cumprir as missões que lhes são elaboradas. Deus esteja conosco, nos iluminando, nos guiando. Fiquemos assim mais um instante, para que assim possamos concluir de maneira suave, firme e tranquila, em paz espiritual. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos acalme e nos ampare e esteja conosco, agora e todo sempre. Que assim seja. Tenhamos uma semana de esperança, de paz e de tranquilidade para as nossas vidas. E possamos também compartilhar o bem indistintamente com todos que estão conosco nessa jornada. Que assim seja. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro.
E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é paz, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é paz, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é paz, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus.